Bem-vindo ao Devocional de Sábado. Separe este momento para desacelerar, aquietar o coração e refletir na Palavra de Deus. Que esta mensagem fortaleça sua fé e renove sua esperança. Vamos meditar juntos. Vivemos dias em que muitas pessoas estão com medo do futuro. Quando ligamos a televisão ou abrimos as notícias, vemos conflitos, tensões entre nações e rumores de guerras. O cenário mundial, a tensão envolvendo grandes potências e os possíveis impactos para o mundo inteiro fazem muitas pessoas se perguntarem: o que vai acontecer com o futuro? Esse tipo de incerteza gera ansiedade no coração humano. As pessoas começam a pensar no amanhã com preocupação. Será que haverá paz? Será que o mundo vai piorar? O que pode acontecer nos próximos anos? Mas quando olhamos para essa palavra de Deus, percebemos algo muito importante. A Bíblia nunca esconde que o mundo passaria por tempos difíceis. Pelo contrário, as Escrituras mostram que a história da humanidade sempre foi marcada por momentos de medo, conflitos e incertezas. Porém, em meio a tudo isso, existe uma verdade espiritual que atravessa todo a Bíblia. Deus continua no controle da história. Uma das frases mais repetidas em toda a Escritura é simples, mas profundamente poderosa: não temas. Quando Deus chamou Abraão para deixar sua terra e caminhar para um lugar desconhecido, Abraão enfrentou o medo. Ele estava deixando tudo o que conhecia para seguir apenas uma promessa de Deus. E o que Deus disse a ele? Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Mais tarde, quando Josué precisou liderar o povo de Israel após a morte de Moisés, ele também enfrentou medo. A responsabilidade era enorme, os desafios eram grandes e o futuro parecia incerto. Então, Deus falou algo que ecoa até hoje. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Perceba algo importante. Deus não disse que Josué nunca enfrentaria dificuldades. Deus não disse que não haveria batalhas, mas ele fez uma promessa muito maior. Eu estarei com você. Essa promessa muda tudo, porque quando Deus está presente, o medo perde o seu domínio. Se olharmos para a história bíblica, veremos que muitos homens e mulheres de Deus sentiram medo. Moisés teve medo quando foi chamado para libertar Israel. Gideão teve medo quando foi escolhido para liderar um exército. Davi enfrentou gigantes que pareciam impossíveis de vencer. O medo, em si, faz parte da condição humana. Mas a diferença na vida daqueles que caminham com Deus é que o medo não determina suas decisões. Eles escolhem confiar em Deus, mesmo quando o cenário ao redor parece incerto. Hoje, muitas pessoas estão olhando para o futuro com preocupação por causa do que pode acontecer no mundo. Mas existe algo que precisamos lembrar. O amanhã não pertence às nações. O amanhã não pertence aos governos. O amanhã não pertence às circunstâncias. O amanhã pertence a Deus. O mesmo Deus que guiou Abraão no deserto, o mesmo Deus que fortaleceu Josué nas batalhas, o mesmo Deus que protegeu Davi diante dos gigantes, continua governando a história hoje. Nada foge do controle dele. Em Isaías 41:10 encontramos uma promessa que atravessa gerações. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Observe que Deus não apenas diz, não tenha medo, ele explica o motivo, porque eu estou com você. Quando entendemos isso profundamente, algo muda dentro do nosso coração. O mundo pode estar cheio de incertezas, mas nossa esperança não está no sistema do mundo. Nossa esperança está em Deus. Isso não significa ignorar a realidade ou fechar os olhos para os acontecimentos ao nosso redor, mas significa lembrar que, acima de tudo o que acontece na terra, existe um Deus soberano no céu. E esse Deus conhece o futuro. Ele conhece cada detalhe da história. Ele conhece cada dia da nossa vida.
Jesus também falou sobre tempos de medo e inquietação entre as nações, mas ao mesmo tempo, ele ensinou algo que fortalece o coração dos que confiam em Deus, que não devemos viver dominados pelo medo, porque nossa vida está nas mãos do Pai. Quando colocamos nossa confiança em Deus, nossa perspectiva muda. O medo diz: tudo está fora de controle. A fé diz: Deus ainda está no controle. Talvez hoje você esteja sentindo preocupação com o futuro do mundo ou até mesmo com situações pessoais da sua própria vida. Mas lembre-se desta verdade espiritual. O mesmo Deus que guiou gerações passadas continua guiando a história hoje. Nada pega Deus de surpresa, nada foge do olhar dele. E aqueles que colocam sua confiança no Senhor encontram algo que o mundo não pode oferecer: paz no meio da incerteza. Se o mundo está cheio de medo, escolha viver cheio de fé. Se as notícias geram preocupação, volte o seu coração para a palavra de Deus. Se essa palavra falou com você, salve, compartilhe e siga o canal.